Nós temos aqui uma integral bastante desafiadora, e elevado a 4x, raiz de e elevado a 2x mais 1. Nós precisamos primeiramente fazer uma substituição comum antes da substituição trigonométrica, mas para enxergar essa substituição comum, nós vamos dividir alguns termos desta integral, do integrando, né? No caso, nós vamos reescrever e elevado a 4x como e elevado a 3x vezes e elevado a x. Isso porque existe uma regra de exponenciação que diz que a elevado a m vezes a elevado a n é igual a elevado a m mais n, ou seja, nós podemos adicionar os expoentes. Sendo assim, se nós temos e elevado a 3x vezes e elevado a x, nós temos e elevado a 4x, que é o que aparece aqui. O restante do integrando a gente copia, e aqui sim nós fazemos a nossa substituição comum. Nós vamos chamar e elevado a x de u, sendo que o du, claro, é simplesmente e elevado a x dx. Nós fazemos isso porque e elevado a x dx aparece aqui no nosso integrando, e também porque no e elevado a 2x e no e elevado a 3x nós temos uma segunda propriedade de exponenciação. A segunda propriedade é a seguinte: quando nós temos a elevado a m elevado a n, nós multiplicamos os expoentes. Sendo assim, e elevado a 3x é a mesma coisa que e elevado a x ao cubo, dado que nós podemos multiplicar esses expoentes. E da mesma forma, e elevado a x ao quadrado é igual a e elevado a 2x. Então, nós vamos reescrever também esses dois termos como e elevado a x ao cubo e e elevado a x ao quadrado, ficando assim com a integral de u ao cubo vezes a raiz de u ao quadrado mais 1. Portanto, nós já levamos em consideração todos esses termos aqui e temos somente agora e elevado a dx, aliás, e elevado a x dx para ser substituído, que nada mais é do que du. Então, nós temos o du aqui do lado direito da integral. E essa sim é uma integral que tem cara de substituição trigonométrica. Nós temos aqui o a ao quadrado, que vale 1, sendo assim o a é igual a 1. Nós vamos utilizar tangente de θ para fazer essa substituição trigonométrica e vamos chamar u de a vezes tangente de θ, que é igual a 1 vez a tangente de θ, ou, claro, somente tangente de θ, sendo que o du é a derivada da tangente, secante ao quadrado de θ dθ, e nós podemos aqui já deixar montado o nosso triângulo retângulo. Se a tangente de θ ela é igual a u, esse u pode ser reescrito como u sobre 1. Tangente é igual a cateto oposto sobre cateto adjacente, sendo assim, o cateto oposto a esse ângulo, ele vale u, e o cateto adjacente vale 1. A hipotenusa pode ser preenchida utilizando o teorema de Pitágoras, portanto, u ao quadrado mais 1. E tá aí o nosso triângulo retângulo. Voltando agora na nossa integral, fazendo as substituições conforme nós estávamos prevendo, a substituição trigonométrica fica u ao cubo, ou seja, tangente ao cubo de θ, raiz de tangente ao quadrado de θ mais 1 vezes du, que é igual a secante ao quadrado de θ dθ. Lembrando que 1 mais tangente ao quadrado de θ é igual a secante ao quadrado de θ. Nós temos uma secante ao quadrado dentro de uma raiz. Nós cortamos então o quadrado com a raiz e ficamos com a integral de tangente ao cubo de θ vezes a secante ao cubo de θ dθ. Nós podemos resolver essa integral utilizando uma segunda, que aliás é uma terceira, né, substituição. Nós já fizemos uma substituição comum, uma trigonométrica, e nós podemos fazer uma substituição comum novamente, trocando secante de θ por u maiúsculo. Diferenciamos aqui o maiúsculo para que não se confunda com o u anterior. Mas para isso, nós devemos ainda reorganizar alguns termos da nossa integral. Nós podemos reescrever essa integral como a integral de tangente ao quadrado de θ vezes secante ao quadrado de θ vezes secante de θ tangente de θ dθ, sem alterar a integral original, dado que nós ainda temos 3 tangentes e 3 secantes. Um próximo passo é substituir essa tangente ao quadrado por secante ao quadrado de θ menos 1, ficando assim com a seguinte integral. E agora essa substituição fica bastante clara, porque nós teremos aqui u ao quadrado, e aqui nós teremos o du, dado que du é igual à derivada de secante, secante de θ, tangente de θ dθ. Portanto, nós ficamos com a integral de u ao quadrado menos 1 vezes u ao quadrado du. Lembrando que esse u é o u maiúsculo. Essa integral pode ser reescrita fazendo a distribuição do u ao quadrado como
integral de u à quarta menos u ao quadrado du. Uma integral que exige somente a regra da potência para ser resolvida, que é igual a u à quinta sobre 5 menos u ao cubo sobre 3 mais a constante. Agora nós vamos voltar às nossas integrações, às nossas substituições, perdão. Lembrando que nós fizemos 3 substituições diferentes. A primeira com e elevado a x, a segunda trigonométrica e a terceira com secante de θ. Substituindo de volta a nossa secante de θ no lugar de u maiúsculo, nós ficamos com secante à quinta de θ sobre 5 menos secante ao cubo de θ sobre 3 mais a constante. E de trás para frente, a próxima substituição é a substituição trigonométrica. Nós precisamos de secante de θ. Lembrando que o nosso triângulo retângulo ele já está aqui. Lembrando também que cosseno de θ é igual a cateto adjacente sobre a hipotenusa, ou seja, 1 sobre a raiz de uzinho ao quadrado mais 1. A secante de θ é igual a 1 sobre o cosseno de θ, portanto é somente a raiz de u ao quadrado mais 1, ou a raiz de u ao quadrado mais 1 sobre 1, que é a mesma coisa. Nós ficamos então com u ao quadrado mais 1 elevado à quinta sobre 5, menos a raiz de u ao quadrado mais 1 ao cubo sobre 3, mais a constante. Agora a nossa última substituição, que foi a primeira a ser feita. Lembrando que nosso u é igual a e elevado a x, o u minúsculo é igual a e elevado a x. Aqui nesses dois termos nós teremos e elevado a x ao quadrado. U ao quadrado é igual a e elevado a x ao quadrado, que é igual a e elevado a 2x. Portanto, nós ficamos com e elevado a 2x mais 1 dentro da raiz elevado a quinta sobre 5 menos e elevado a 2x mais 1 dentro da raiz ao cubo sobre 3 mais a constante. Essa aqui é a nossa resposta final.